Olá pessoal, bem-vindos ao quadro e vamos continuar nossas aulas de biologia falando agora sobre a classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Bom, sabemos aqui que nossa biodiversidade é gigantesca, passando desde micro-organismos até macro-organismos. Estima-se que por volta de 1.700.000 espécies descritas, mas há indícios que o número seja ainda maior, tá? Então, é interessante a gente agrupar esses organismos para facilitar nossos estudos. Vou te dar um exemplo. Imagina que um colégio tem aí por volta de 5.000 alunos. E desses 5.000 alunos, eu quero achar um aluno específico que quer cursar medicina, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Se eu tentar procurar nesse universo de 5.000 alunos e tentar achar esse único aluno, vai ser muito trabalhoso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso organizar esses alunos em alguns grupos para facilitar a minha procura. Então, eu posso organizar primeiro esses alunos por faixas etárias, dos menores até os maiores. Depois, eu posso separar esses alunos por série. Depois, eu posso separar esses alunos por classe. Aí, ou seja, quanto mais eu vou separando, mais vai diminuindo esses grupos, certo? E quando eu chegar lá, por exemplo, já que eu quero um aluno que quer prestar medicina, vou procurar lá no terceiro ano. Então, eu posso ainda fazer terceiro ano, turma medicina, terceiro ano, turma ITA. Aí eu vou lá nesse terceiro ano, turma medicina, ou seja, se eu pegar qualquer indivíduo dali, eu sei que ele quer fazer medicina. Então, eu reduzi o meu universo de 5.000 alunos para um universo menor, meu universo ali de 60, 70 alunos, certo? Então essa é a intuição também da classificação dos seres vivos, que a gente chama de sistemática. Sistemática é essa organização dos seres vivos ou a organização da biodiversidade. E a área da sistemática que cuida dos critérios de classificação, ou como eu vou classificar, como eu vou descrever esses organismos, chama-se taxonomia. Então, a taxonomia é ela que faz a classificação. Ela estabelece os critérios de classificação. Certo? Bom, desde sempre, ou desde muito tempo aí, o homem já vem classificando os seres vivos de acordo com algumas características que ele acha que seja interessante. Desde Aristóteles, por exemplo, já antes de Cristo, 4 antes de Cristo, ele já organizava os animais, por exemplo, animais que tinham sangue vermelho e animais que não tinham sangue. Mas um dos grandes naturalistas que se envolveram com o ramo da taxonomia foi Carl von Linné, ou que a gente chama de Linneu, porque ele estabeleceu as regras, ou a regra, do que a gente chama de sistema binominal. O sistema binominal estabelecido, vou chamar aqui de Linneu, né? Lá no século XVIII, estabelece o seguinte: seres que são muito semelhantes são agrupados de acordo com suas características. Então ele estabeleceu alguns grupos de indivíduos, alguns nomes para grupos, e conforme os indivíduos fossem semelhantes, eles iam sendo agrupados cada vez mais de acordo com suas especificações, certo? Bom, até chegar na menor unidade possível, que seria o nome científico ali. Esse nome científico, ele é escrito em latim, né? Ele é latinizado, porque assim cria um padrão. Pois imagina só a confusão que seria se você está estudando um ser aqui chamado cachorro. Só que cachorro é aqui, na nossa região. Às vezes, em outro local, por exemplo, em outro país, em outro continente, o nome é outro. Imagina a confusão você falando de um ser, ele falando do mesmo ser, só que com nomes diferentes. Então, o nome científico evita essa confusão. Eu escrevo o nome científico em latim, e isso vale para o mundo inteiro, sendo que foi escolhido o latim como uma língua padrão, por ser uma língua cientificamente conhecida internacionalmente, né?
na época, no século XVIII, e também não é uma língua oficial de nenhum país. Então, é uma língua dita morta, não há possibilidade de ocorrer mais nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de correção ortográfica na língua. Portanto, o latim foi escolhido como padrão. Portanto, se eu quero escrever um nome científico, sempre ele vai ser formado por dois nomes. A espécie específica, ela sempre vai ser formada por dois nomes. O primeiro nome, que seria o gênero, mais um epíteto específico. O que seria esse epíteto específico? O epíteto específico seria o nome referente à espécie, tá? O epíteto específico ele não tem nenhum valor taxonômico, ele não entra em nenhuma regra de classificação, mas o gênero sim, tá? Então, por exemplo, vou dar um nome aqui científico do cachorro. Então, cachorro tem um nome científico, Canis familiaris. Bom, Canis é o gênero, familiaris o epíteto específico. Os dois nomes juntos formam a espécie. Portanto, o cachorro, o nome científico é Canis familiaris, sendo que Canis é o gênero onde se enquadra o cachorro e familiaris se refere à espécie dele. Ele é um substantivo desse, aliás, ele é um adjetivo desse substantivo, ok?